Quero ler uma palavra no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 11. Quero ler uma palavra de Deus. Quem tem ouvidos, pois que ouça. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a cada um de vós. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 16. Não sabeis vós, que a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. A Bíblia está dizendo, vou ler novamente: não sabeis vós a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado, ou daquele, ou para a morte, ou a obediência, ou para a justiça? Então aquele que você serve é aquele que você está reservando a sua alma. O seu Deus é aquele a quem você serve. É o Deus do dinheiro, é o Deus do futebol, é a cachaça, é a prostituição, é o que? É a idolatria. É esse que vós servis. Pois aquele que serve a Deus obedece às palavras dele. Aquele que serve a Deus pratica a sua justiça. Aquele que ama a Deus, ele para ouvir a palavra de Deus, mas vós não ouvis, porque não sois filhos de Deus. Jesus, ele disse que os filhos de Deus são nascidos de novo, da água do Espírito. Mas vós não conseguem ouvir a palavra de Deus, porque não sois filhos de Deus. Jesus disse, certa vez, a palavra de Deus nos diz, que todos nós somos nascidos criaturas de Deus. Mas os filhos de Deus são nascidos da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. A água é o que nos traz um novo nascimento. A água, a palavra de Deus. Os filhos de Deus são nascidos da água e do Espírito. Os filhos de Deus ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, e seguem a Ele, obedecem a Ele. Mas vós não conseguem ouvir e praticar, porque vós não sois filhos de Deus. Preferem as paixões deste mundo. Preferem passar o dia inteiro, então, se embriagando, ou então até mesmo na frente de uma televisão, do que então ouvindo meia hora da palavra de Deus. Pois é muito difícil, é torturante e é chato. É até chato ouvir a palavra de Deus, mas não é chato ficar o dia inteiro assistindo televisão, ou até mesmo assistindo futebol. Não sabeis a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? A quem você está obedecendo é a quem você é servo. Se você está praticando a imoralidade, você é servo de Satanás. Jesus, ele disse, está dizendo aqui na palavra de Deus, a quem vós servis, a quem vós apresentardes por servos, é aquele que então é o teu Pai. Arrependei-vos de vossos maus caminhos. Arrependam-se e convertam enquanto há tempo, porque é chegado o reino dos céus. Jesus muito em breve ele virá em nuvens de glória. E quando Jesus vier, quando esse céu se rasgar, tarde demais será. Não deixa esperar esse céu se rasgar primeiro para buscar a presença de Deus, não. Porque a Bíblia diz que muitos vão correr de um lado para o outro. Vão correr de um lado para o outro. Vão buscar uma saída. Vão buscar uma solução, mas não vão encontrar. E nesse momento eu quero dizer a cada um, ainda há uma esperança para a tua alma. Nesse momento, se você clamar a Deus, você encontrará. Se você buscar a Deus, você achará. Mas não deixa para rogar na hora da morte, não, porque pode ser tarde demais. As profecias se cumpriram, muito em breve Jesus virá. Não deixa para buscar a Deus amanhã, não, porque amanhã pertence a Deus. Tudo pertence a Ele. E se Ele vir nessa noite, se Ele vir nesse momento, ou se amanhã não tiver mais tempo,
se Deus voltar para você mesmo, se sua alma sair do corpo, para onde ela irá? Busca a Deus, a sua justiça. Busque somente a Deus. Abandona este mundo enquanto há tempo. Abandona enquanto há tempo tudo quanto há neste mundo. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 10. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus, nem os bêbados, nem os idólatras, nem os cachaceiros, nem os homossexuais, nem os mentirosos, nem os que têm amor ao dinheiro. Está escrito 1 Coríntios. Jesus ele disse, Deus ele disse que nenhum desses que praticam essas iniquidades, esses pecados, herdarão o reino dos céus. Então é a palavra de Deus que está te julgando agora. Abre lá na tua Bíblia, na tua casa, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 10. A seguir vai dizer, esses são os que vão ficar fora dos céus, os que praticam a injustiça, os que praticam a imoralidade, que praticam os pecados. Pois o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado ele é a morte. O pecado ele leva o homem para a morte. Mas não é da noite para o dia. Vai arrastando o homem. Um pecado chama outro pecado. E quando você vê que não, você está à beira de um abismo. E quem cai nesse abismo não volta mais. Muitos tiveram essa oportunidade de buscar a Deus e a sua justiça. Muitos tiveram, mas não aproveitaram essa oportunidade. E agora estão ali queimando, estão ali recebendo a sua condenação. Pois o inferno é real, o inferno existe. Nesse momento, pessoas estão gritando e pedindo misericórdia de Deus, implorando por uma gota de água. Mas já é tarde demais para eles. É tarde demais para eles. Eles vão sair de lá somente para serem julgados. E então eles receberão a sua condenação e voltarão para o inferno de novo. Mas vocês que estão aí como zumbis, andando para lá e para cá, buscando as suas paixões momentâneas, buscando as coisas mundanas, vós ainda tem a oportunidade na mão de endireitar a sua vida e se converter e herdar então a salvação da sua alma. Só não tem mais saída para aqueles que já estão perecendo no inferno. Mas eu quero dizer que ainda há uma saída, ainda há uma esperança para cada um de nós, para aquele que buscar a Deus em espírito e em verdade. Aquele que buscar a Deus em espírito e em verdade encontrará. Busca a Deus e as demais coisas Ele vos acrescentará. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras da Bíblia Sagrada, e que Deus abençoe a cada um de vós.